Olá e bem-vindos ao canal Literatudo. Eu sou Fernanda Freitas e é um prazer ter a companhia de vocês para mais uma imersão no universo da literatura. E eu sou o professor Norberto. Sejam muito bem-vindos. Hoje vamos mergulhar em uma obra fundamental, porém muitas vezes esquecida da história do pensamento brasileiro. Exatamente. O nosso foco hoje é o Opúsculo Humanitário de Nísia Floresta, uma mulher revolucionária que, em pleno século XIX, ousou desafiar as estruturas de sua época. Vamos analisar as ideias que fizeram deste livro um escândalo no Brasil imperial. E vamos explorar não só o texto, mas também a figura extraordinária da autora e o contexto social que ela tanto se empenhou em transformar. Isso, a missão dela era bem clara, né? Claríssima. Elevar a mulher brasileira à plenitude de suas potencialidades. Então, para começar, vamos desvendar essa figura. Quem foi Nísia Floresta? As fontes a descrevem como uma mulher de muitos nomes e muitas vidas. E isso parece ser bem literal, não é só uma metáfora. Não, de forma alguma. O nome de batismo dela era Dionísia Pinto Lisboa. Mas ela se reinventou completamente. Adotou o nome Nísia Floresta Brasileira Augusta. E cada parte desse nome tem um significado, né? É quase uma declaração de propósito. Exato. Floresta é uma homenagem ao sítio onde ela nasceu, lá no Rio Grande do Norte, por volta de 1810. Já Brasileira Augusta é tipo uma dupla afirmação. De identidade nacional e uma homenagem ao segundo marido, o Manuel Augusto. E aí, nesse ponto, a gente já encontra o primeiro grande ato de rebeldia dela. que foi abandonar um casamento arranjado. Uma coisa que só assim, impensável para uma mulher no Brasil do início do século XIX. Impensável e um escândalo completo. Ela se casou muito jovem, numa união que a família impôs, e ela simplesmente foi embora. Abandonou o marido. Nossa! E mais tarde ela mesma escolheu com quem queria viver. Essa coragem, sabe, de tomar as rédeas da própria vida pessoal, foi a mesma coragem que ela levou para a vida profissional. E essa atitude de confronto direto com as convenções da época a levou a fundar uma escola, o Colégio Augusto, em 1838, já no Rio de Janeiro. Isso. O que por si só já era notável. Mas o que realmente causou a polêmica foi o que ela ensinava lá, certo? Completamente. O currículo do colégio era uma afronta direta ao que se esperava da educação de uma mulher. E o que tinha de tão diferente? Bom, para começar, as meninas no Colégio Augusto aprenderam ciências, matemática, latim. Latim. Para meninas no Brasil de 1830. Parece ficção científica. Latim, francês, italiano, história. Quer dizer, a norma era ensinar a bordar, a tocar piano, um francês superficial para socializar e, acima de tudo, a ser uma boa esposa e mãe. E a Nísia estava formando cidadãs, não donas de casa. Exatamente. E a reação, como você pode imaginar, foi violentíssima. As fontes mencionam uma campanha de difamação brutal. O que diziam dela? De tudo. Os concorrentes, os conservadores da corte, a acusavam de ser uma mulher metida a homem, diziam que ela queria subverter a ordem natural das coisas, que pregava a emancipação do seu sexo. Mexendo num vespeiro de preconceitos seculares, como diz uma das fontes. Isso. A calúnia não era só maldade. Era uma ferramenta política para tentar silenciar e desacreditar o projeto educacional dela. E em parte conseguiram. Essa pressão toda acabou forçando ela a deixar o Brasil. Sim, ela acabou se mudando para a Europa e foi lá que ela viveu a maior parte do resto da vida. Mas talvez tenha sido justamente lá, com um certo distanciamento e uma liberdade que ela não tinha aqui, que ela consolidou as ideias e publicou, em 1853, sua obra mais elaborada. O Opúsculo Humanitário. Exatamente. E as fontes descrevem esse livro como algo que abalou o Império. Por que tanto barulho? Não era só um livro sobre educação. Era muito, mas muito mais. Nele, ela não estava só propondo um novo currículo, ela propunha um novo modelo de mulher e, por consequência, um novo modelo de Brasil. E o escândalo vinha da tese central dela, então. Vinha da audácia da tese, a de que o atraso do país estava diretamente ligado à ignorância em que as mulheres eram mantidas.
Ela não tirou essas ideias do nada, claro. As fontes apontam para uma mistura de influências bem interessante, até meio contraditória, né? Sim, e aí está a grande complexidade do pensamento dela. A primeira obra que ela publicou anos antes foi uma tradução livre de Mary Wollstonecraft, a mãe do feminismo liberal. E o título que a Nísia deu em português já era um manifesto por si só: Direitos das Mulheres e Injustiças dos Homens. Exato. E ela absorve de Wollstonecraft a ideia central de que as mulheres não deveriam ter poder sobre os homens, mas... Sobre si mesmas. Isso é a essência do pensamento feminista em pleno Império Brasileiro. É impressionante. Mas anos depois, já na Europa, ela se torna amiga e admiradora de Augusto Comte. O pai do positivismo. Uma filosofia que, apesar de valorizar a figura feminina, a colocava num pedestal meio específico, né? Certo. A rainha do lar, responsável pela harmonia da família, pela moral, mas não necessariamente atuante na esfera pública. É uma mistura fascinante. É como se ela pegasse as ferramentas intelectuais que tinha à disposição, mesmo as que pareciam se chocar, para construir o próprio argumento. Perfeitamente. É o retrato de uma intelectual se virando com o que tinha em mãos. O próprio Comte, quando leu o opúsculo, viu na Nísia uma potencial digna positivista. Ele percebeu essa fusão que ela fazia. Percebeu. Ela usava o argumento positivista do papel moral da mulher para justificar por que essa mulher precisava ser intelectualmente preparada. Se ela é a base moral da nação, ela não pode ser ignorante. Faz todo sentido. Certo. Então, para entender a solução que ela propunha, a gente precisa mergulhar no problema que ela via. Como era, na prática, a educação de uma menina no Brasil daquela época? O que a deixava tão indignada? O cenário era, assim, desolador. As fontes destacam uma dicotomia crucial na época. Que era? Aos homens se instruía, ou seja, se desenvolvia o intelecto para a vida pública, para os negócios, para a política. E às mulheres se educava. Que significava outra coisa. Totalmente. Significava formar o caráter, conservar a pureza, ensinar bons modos e preparar para o casamento. O desenvolvimento intelectual de uma mulher não era só desnecessário, era visto como perigoso. Uma mulher que pensava demais era uma ameaça. Uma ameaça. E os números que as fontes trazem comprovam isso de forma brutal. Em 1852, um ano antes do livro dela, de uns 55 mil jovens matriculados em escolas no Brasil... Quantas eram mulheres? Apenas 8.443. É menos de uma em cada 6. É um abismo. É um abismo. E tem uma citação de um ex-governador de Minas que Nísia combatia que resume perfeitamente essa mentalidade. Ah, sim. Deve-se ensinar às meninas tudo quanto convém que saibam uma mulher, que tem de ser criada de si e de seu marido. Criada de si e de seu marido. Que frase terrível. Reduz a mulher a uma propriedade, um acessório doméstico que precisa de um dono. E não era só uma questão de mentalidade. Estava na lei. Uma das fontes cita a Lei de Instrução de 1827. Ela até permitia que as meninas frequentassem as escolas elementares. Mas tinha um porém. Tinha uma limitação crucial. O ensino de aritmética para elas deveria se restringir às 4 operações básicas. Geometria, por exemplo, era proibida. Espere um pouco. Isso é genial e perverso ao mesmo tempo. Não era só um preconceito social do tipo, mulheres não precisam de matemática avançada. Não. Era um mecanismo legal, institucionalizado, para garantir uma educação inferior. E tinha uma consequência prática nisso, né? Imediata. O conhecimento de geometria era um dos critérios para definir o salário dos professores. Ao proibir as mulheres de aprender e, portanto, de ensinar geometria, a lei garantia que as professoras ganhariam, por definição, menos que seus colegas homens. Nossa, a desigualdade salarial estava embutida no sistema, por lei. Que loucura. Uhum. E tem outro ponto nas fontes que me pegou de surpresa. A crítica dela à influência da escravidão na criação das crianças. Não é algo que se espera de um tratado sobre educação feminina. Mas para ela era central. Nísia argumentava que o ambiente doméstico, marcado pela escravidão, era péssimo para a formação moral das crianças. Porque elas aprendiam os maus exemplos dos dois lados, né? Dos dois lados. Aprendiam a arrogância e a crueldade com os senhores e a dissimulação e a subserviência com os escravizados. Era um ciclo. Exato. E a recomendação dela era chocante para a época.
enviem suas filhas para colégios internos para afastá-las desse contato. Ela via a escravidão como um câncer moral que corrompia a família brasileira desde o berço. Ok. Diante desse diagnóstico tão sombrio, qual era a receita dela? O que ela propunha para mudar esse quadro? A proposta dela era multifacetada. Primeiro, ela olhava muito para fora, para modelos que ela admirava. Elogiava a educação europeia, principalmente a inglesa. Por que a inglesa especificamente? Porque, segundo ela, gravava no espírito da mulher a consciência de sua própria dignidade. Ela queria importar essa valorização da figura feminina. Mas isso não a tornava um pouco colonizada no pensamento? Querer simplesmente copiar a Europa como solução para os problemas do Brasil? É uma crítica válida, mas o projeto dela tinha mais nuances. A base de tudo, para Nísia, seria uma educação religioso-moral muito sólida. Ah, então tinha um filtro. Sim, para ela, a religião bem compreendida, não o fanatismo, fortaleceria as qualidades femininas e daria à mulher uma bússola invariável para guiar suas ações. E o mais importante, que eu acho que responde à minha pergunta, o projeto não era elitista. De forma alguma, não era só para as filhas dos barões, e essa é a parte que realmente me impactou. A citação direta do Opúsculo. É, portanto, em favor de todas as mulheres brasileiras que escrevemos. Isso muda tudo. Ela não estava só querendo educar as damas da corte. Não mesmo. A prova mais concreta disso é a proposta dela de instituir uma classe pública de operárias. O que seria isso? Ela defendia que o governo criasse escolas profissionalizantes para mulheres pobres para que pudessem aprender um ofício e ter um meio de vida honesto e independente. Isso é absurdamente radical. Ela está falando de independência financeira para mulheres da classe trabalhadora em 1853. É quase um século à frente de muitas conquistas sociais. Não era só filosofia, era um projeto de política pública. Exato. E aqui a gente chega num dos pontos mais surpreendentes e, talvez, o mais radical do pensamento dela. Em total contraste com a mulher ociosa e fútil da elite que ela criticava, Nísia demonstrava uma imensa admiração pelas mulheres indígenas. Exatamente. Que paradoxo incrível! De um lado, ela admira o modelo educacional europeu, super formal, civilizado. Do outro, ela vê heroísmo em mulheres que a sociedade da época considerava selvagens. Ela não só enxergava valor, como as colocava como um modelo a ser seguido. Ela as descrevia como um modelo de virtude e de heroísmo. Como assim? Mães exemplares, companheiras fiéis de seus maridos nas guerras e nos trabalhos, eram ativas, fortes. Para Nísia, a mulher indígena, que trabalhava e era parceira, era moralmente superior à dama da corte, que era vista como ornamental e inútil. Isso subvertia completamente a hierarquia racial e de gênero do Império. Totalmente. O final do livro, então, parece ser mais do que um plano pedagógico. É quase um manifesto, uma convocação. É exatamente isso. É uma exortação utópica. Ela não fala mais só como educadora. Ela fala como uma cidadã que clama por seu país. Ela se dirige diretamente aos pais, aos governantes, ao povo brasileiro. E ela lança aquela pergunta retórica que ecoa até hoje. A mulher brasileira não se pode limitar ao papel que tem até hoje representado. É um chamado à ação. E a frase final do livro é de arrepiar, porque conecta tudo. Ela amarra o destino da mulher ao destino do país de uma forma que ninguém tinha feito antes. A conclusão é poderosíssima. Educai para isto a mulher, e com ela marchai avante, na imensa via do progresso, a glória que leva o renome dos povos à mais remota posteridade. É uma visão cristalina. Cristalina, de que não existe progresso nacional deixando metade da população para trás. Para ela, o avanço feminino não era só uma questão de justiça para as mulheres. Era uma condição para a sobrevivência e a glória do Brasil. E o mais irônico de tudo é que, apesar dessa visão, dessa força, Nísia Floresta foi praticamente esquecida por mais de 100 anos. As fontes são unânimes. Foi só o resgate recente da pesquisa feminista que a tirou da obscuridade. É a prova de como a história oficial, escrita majoritariamente por homens, foi seletiva. Figuras que desafiavam a ordem, como Nísia, foram convenientemente deixadas de lado. Recontar a história dela é também reescrever a história do Brasil. E tudo isso me deixa com uma última questão, uma reflexão que as fontes provocam.
O grande modelo de Nísia, apesar da admiração pelas indígenas, era a Europa, né? Ela defendia a importação de um sistema educacional como caminho para o progresso do Brasil. Sem dúvida. E mais de 170 anos depois, num mundo globalizado, a pergunta permanece. Se Nísia estivesse escrevendo o opúsculo humanitário hoje, quais seriam os modelos que ela apontaria? Ela ainda olharia para fora. Talvez para a educação da Finlândia ou da Coreia do Sul. Ou será que, depois de ver o mundo e as complexidades do pós-colonialismo, ela talvez acreditasse que as respostas para os desafios da educação brasileira não estão mais lá fora, que elas podem ser encontradas aqui dentro? Na nossa própria diversidade. Exato, na nossa própria diversidade cultural. Talvez até mesmo naquelas virtudes de força e resiliência das mulheres indígenas que ela, já naquela época, tanto admirava. Uma questão fundamental para a gente pensar. E com essa reflexão, encerramos nossa análise de hoje. Para quem quiser se aprofundar em detalhes no meu livro, Análises Literárias Completas 2026, o link de compra do livro está na descrição. Muito obrigada pela audiência. Esperamos que esta conversa tenha despertado a curiosidade sobre Nísia Floresta e seu legado transformador. Até a próxima, aqui no Literatudo.